Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do ConeCast. No último episódio, se você ainda não assistiu, aproveite, vá assistir. Nós estávamos com uma convidada muito especial, a doutora Malena, falando sobre um assunto mais técnico. Mas hoje nós traremos um visual diferente, uma perspectiva diferente. Hoje nós vamos olhar para o paciente. E fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com essa história. Thaís, seja muito bem-vinda. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutora Jordana, boa noite. Boa noite. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Thaís, eu tenho 49 anos e eu descobri o ceratocone com 16 anos. Eu passei por alguns médicos, óculos, lente, muita troca de óculos, muita troca de lente. Passei pela lente rígida, passei pela lente escleral. Até então você já tinha o seu diagnóstico? Já tinha o diagnóstico. Entendi. Mas no começo eu passei por muita troca de óculos, né? Os médicos, eles indicavam só a troca de óculos. E quando que perceberam que você tinha ceratocone? Porque isso é importante para quem está nos vendo, ligar o sinal de alerta. Será que eu tenho ceratocone? Por que fez você perceber que tinha algo errado com a sua Na visão? verdade, assim, por conta de muita troca desses óculos. E mesmo com os óculos você não tinha uma visão boa? Não tinha uma visão boa. Até que eu procurei um médico e esse médico ele deu o diagnóstico, que era ceratocone. E como que foi quando você recebeu esse diagnóstico? Como que foi assim, que você se sentiu? Como que foi a notícia que o médico te deu? Que tinha tratamento? Porque na época talvez nem tinha muito recurso, né? Na época não, né? Porque eu estava com 16 para 17 anos, 18 anos. A gente não tinha tanta informação igual nós temos hoje, não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. E realmente foi assim, óculos. E na verdade, eu não tinha muita noção sobre a doença, né? Que era uma doença progressiva, né? Que ela não tinha cura. Então, gente, como não tinha muita informação... Mas você ficou com medo, assim, de ter uma perda visual? Você era um adolescente, né? Sim. E era uma fase de transição na sua Sim. vida. Então, você Sim. acha que esse diagnóstico impactou em algum sentido na sua vida? Não, impactou. Sem dúvida, teve um impacto grande, né? Porque, assim, como eu enxergava muito pouco, eu deixei de fazer muitas coisas, né? Eu parei de estudar muito jovem, né? Quando você descobriu, já estava numa fase que o óculos não estava te dando uma visão boa mais. Não estava dando uma visão boa mais. E na escola, eu sempre reclamava e falava, né? Então, como a gente não tinha muita informação, acabou que eu parei meus estudos. Pelo Sim. fato de não enxergar. E poderia ter continuado, Poderia né? ter Se tivesse continuado. tido um pouco mais de informação. Pouco mais de informação, né? Desculpa interromper, é interessante a gente falar sobre isso, porque até no podcast no episódio passado, a gente falou que antigamente até os casos eram mais raros, mas hoje está muito frequente. Existe muito mais gente com ceratocone do que a gente imagina. Acho que a doutora Malena trouxe o dado que eu acredito que é 1 a 20, alguma coisa Antes assim. o dado que a gente tinha era 1 a cada 2.000 pessoas. E hoje a gente vê que isso é totalmente fora do... Exatamente. Eu acredito que, na verdade, já havia uma quantidade grande. Só não o tinha diagnóstico. informação, né? Só não tinha um diagnóstico da doença. Muitos médicos, às vezes, tinham um conhecimento não tão amplo, não tão vasto sobre o assunto. Isso. Graças a Deus, hoje em dia, o conhecimento está ampliando, os médicos estão se interessando mais pela doença. Eu acho que isso também agrega em fazer mais diagnósticos. Mais diagnósticos. Mas um fator muito importante é a questão das telas. Né, porque a gente sabe que o uso excessivo de telas faz a criança também, além de ter uma progressão maior da miopia, coçar mais os olhos, e coçar os olhos a gente sabe que é um fator de risco muito grande, né, para desenvolver o ceratocone. A criança não pisca, o olho fica seco. E o olho seco faz coçar. Então, isso é um dos fatores também, infelizmente, que nos dias de hoje está se intensificando. Eu tinha esse problema de coçar demais os olhos. Mas por quê? Você tinha algum fator? Era alguma alergia? Eu tinha alergia. Olho seco? Eu tinha alergia, o olho muito seco. Eu coçava demais. A vontade que tinha era de arrancar o olho.
normalmente pacientes que têm ceratocone, eles são muito alérgicos desde a infância, Isso. né? Assim, eu tenho poucos pacientes que falam que não sentiam vontade de coçar os olhos e acabaram desenvolvendo a doença. Então, a gente busca entender quais são os fatores relacionados com esse desenvolvimento. A gente sabe que o fator genético é um deles, então se tem alguém na família que tem o fator, a chance desse paciente desenvolver ceratocone aumenta em mais ou menos 30%. E aí o paciente já tem uma córnea fragilizada geneticamente, começa a coçar o olho e acaba desenvolvendo e tem paciente que tem a córnea normal e de tanto coçar, acaba também desenvolvendo a doença. E outro fator que a gente tem observado são aqueles pacientes que dormem apertando os olhos. Está muito correlacionado com a doença, sempre é mais avançada, na maioria das vezes, de um lado em relação ao outro. E tem se observado que esse lado que é mais avançado é o lado que a pessoa dorme de bruços e às vezes aperta e deforma a córnea. Eu tinha esse hábito de dormir. Tem um olho que qual que era seu olho mais avançado? O direito? O direito que eu fui para transplante, né? E quantos anos você tinha? Eu tinha 26 anos quando eu fui para transplante. E como que foi, assim, você ter que entrar numa fila, esperar uma doação? Então, quando o médico falou, assim, eu fiquei bastante assustada, né? Porque ele falou assim, olha, o seu caso é muito grave, essa doença, ela não tem cura, né? E você pode ficar cega. E você precisa de um transplante urgente, só que você vai ter que ir para a fila, né? Porque foi no HC de Ribeirão Preto. Então, é um baque, né? Porque você sabe que um transplante, você não consegue do dia para a noite. Mas, graças a Deus, o meu eu consegui em 30 dias. Mesmo? Né? Consegui em 30 dias o meu transplante. Sabe quanto tempo que demora para sair uma córnea aqui em Goiânia? É porque as filas são estaduais. Então, tem a fila de São Paulo, de Goiânia, cada estado tem a sua. Então, aqui em Goiânia são 2 anos. Esse é um ponto que eu gostaria até de alertar para quem está nos escutando, né? A importância da doação de órgãos, porque às vezes a gente tem um ente querido que parte, né? E nós todos vamos partir um dia. Só que a gente não pensa no outro, né? Porque aquela pessoa que está ali, que a gente ama, pode dar visão para outra pessoa, pode até manter... Você ter um órgão de um ente seu querido possibilitando um outro paciente enxergar é algo muito engrandecedor, né? E lá nos Estados Unidos não existe essa fila que tem aqui, porque lá a doação é compulsória. Quando o paciente não quer doar, aí ele tem que informar que ele não quer doar. Mas se não informar, ele doa. Aqui é o contrário. Aqui você tem que informar que você quer doar e acaba que, às vezes, naquela... né, num momento tão dolorido assim, para os familiares é complicado tomar uma decisão dessa. Uma decisão, né? É complicado. No momento de dor fica difícil para a família entender e compreender, né? Sim, agora se fosse algo assim, o próprio paciente decidir ou fosse algo... Eu, depois que eu recebi o transplante, né, porque assim, eu não enxergava. Eu tinha uma filha já de 6 anos e ela tinha um detalhe no rosto e eu não sabia que ela tinha aquele detalhe no rosto. Então, eu só fiquei sabendo depois do transplante. E eu passei a entender, né, a importância também da doação de órgãos. E o transplante te deu visão, assim? Foi bom você ter feito? Não, ele foi bom, né? Eu ter feito, assim, o transplante. A única coisa que eu falo que deu um pouquinho errado é porque foram tirados 2 pontos cruciais que não eram para ser tirados. Acho que até a senhora explicou sobre isso, né? Esse é outro ponto que eu também queria pegar o gancho para explicar. Porque a retirada dos pontos do transplante é um momento muito importante, né? Então, a gente vê alguns pacientes fazendo transplante no serviço público e aí, às vezes, um médico olha, depois é outro médico, depois é outro médico e não tem um acompanhamento e um segmento ideal e, às vezes, essa retirada vai impactar no resultado final. E foi justamente isso que aconteceu comigo, que ocorreu. Esses dois últimos pontos, né? Ele deu essa diferença, impactou no meu resultado final. Mas tem como melhorar. Mas tem, a senhora já viu, tem. Porque, graças a Deus. Se você teve esse resultado satisfatório, é muito positivo, porque significa que talvez refazendo aqueles 2 pontos ali, a gente consegue, às vezes, fazer isso, possibilita você voltar a ter a visão que você teve antes, no começo. Então, graças a Deus, não é algo definitivo, né? Tem a possibilidade ainda chama topoplastia isso, é quando a gente refaz os pontos do transplante que, às vezes, eles saíram num momento que não era o mais adequado possível, quando a córnea não estava totalmente cicatrizada. E ainda tem a possibilidade de colocar anel no transplante. Que diminui muito o astigmatismo. Então, o problema do transplante é que são 16 pontos. E, às vezes,
após esses 16 pontos, após a retirada, a córnea fica irregular. Então, a depender do transplante, às vezes o paciente fica numa condição até pior do que a de antes, porque ele tinha uma córnea deformada com ceratocone e pós-transplante continuou deformado. Então, essa tração dos pontos, se ela não for perfeitamente manuseada pelo médico, o resultado não vai ser bom. Então, às vezes fica um astigmatismo muito alto e aí a gente coloca o anel para reduzir o astigmatismo, viabilizando o paciente pós-transplantado voltar a enxergar também. Então, é algo também legal que o paciente precisa saber que existe essa possibilidade, né? Thaís, e você contou que fez transplante apenas em um dos olhos. O outro não chegou a esse ponto? Na verdade, precisava também. Mas a minha experiência com transplante, no dia do transplante, ela não foi muito legal, porque eu fiquei muito nervosa e anestesia... Tecnicamente, não sei como que fala, mas deu efeito contrário. Então, assim, aquele primeiro corte eu levei sem anestesia. Você sentiu dor? Eu senti muita dor, né? Eu senti muita dor. E isso me bloqueou um pouco para fazer outro transplante. Entendi. Né? Então, foi uma situação muito delicada. Foi o que transplante... Porque o transplante, ele é mais invasivo, né? São 16 pontos. Então, todo mês eu tinha que voltar para tirar ponto, né? Para tirar... Era um ponto por mês, né? E aquilo, assim, me deixava desesperada para tirar aqueles pontos. Toda vez que vai voltar, tirar um ponto. Foi quase um ano para tirar. E o outro olho? Me fala. Você usava algum tipo de lente? Então, eu passei a usar, né? Tentei a lente gelatinosa, não dava visão. Funciona, né? Tentei... Ela não encaixa, né? A lente gelatinosa não dá visão porque ela toma o formato da córnea. Exatamente. Então, se a córnea está deformada, a lente ela toma o formato deformado da córnea. Já a rígida, não. A rígida é como se eu camuflasse aquela deformidade. É como se eu colocasse uma outra córnea por cima. Entendi. Mas aí, quando tira a lente, volta a deformidade, o paciente não enxerga. Você Então, pode mascarar, de certa forma. Isso, inclusive mascarar a evolução da doença. Muitos pacientes... acabam fazendo isso, porque perdem o segmento, ficam ali com a lente de contato porque estão enxergando e voltam depois de 2, 3 anos com a doença bem pior do que estava e sem perceber que piorou porque a lente está fazendo às vezes ali de melhorar a visão. E assim, me explique um pouquinho melhor. A lente rígida é uma boa opção, desde que bem acompanhada ou não? A lente rígida é uma opção, tá? Mas ela não... o paciente tem que entender muito bem que a lente é só para melhorar a visão e a lente não auxilia no tratamento da doença. E entender que o acompanhamento é imprescindível. Entendi. Porque se o médico estiver acompanhando e fazendo o segmento certinho, ele vai perceber se a doença está estável ou não. Entendi. Então, tem muitos pacientes, por exemplo, que podem restabelecer a visão com a lente de contato e, se a doença estiver evoluindo, associar com crosslinking. Entendi. Tá? Ou outra opção seria a gente tentar restabelecer a visão com o anel e, se evoluir mesmo após o anel, fazer o crosslinking. O que tem que ficar claro é que o anel ele melhora a visão. Já o crosslinking só estabiliza a doença. Entendi. E essa lente, eu ouço muitas pessoas reclamarem que sentem dor, desconforto. Demais. É comum? Isso é muito comum porque é uma lente que no primeiro momento... eu até pensei, gente, eu quero ver o que o paciente sente, né? E coloquei a lente no meu olho. De fato, é algo muito desconfortável. Eu falei, eu não consigo ficar com essa lente nem um minuto. E muitos pacientes falam isso. Agora, o curioso é que tem muitos pacientes que se adaptam, você acredita? Você sabe que eu fiz uma vez uma lente e o Luiz Antônio, ele até falou, você tá de brincadeira, né? Eu falei, essa lente tá me incomodando, ela tá cortando, essa lente, ela tá fora da medida. E coloquei assim na ponta do dedo. Como eu enxergava muito de pertinho, eu falei, ela tá coisa de milímetro maior, por isso tá me incomodando. Eu não aguentava ficar com a lente, não aguentava. Aí nós levamos para medir realmente. Ela tava coisa assim, porque eu tinha trocado, na verdade, de médico. E ela tava coisa assim de milímetros maior. Então, e tava menos milímetros. Coisa já não serve a lente. Já não serve, porque ela começa a cortar. E eu acho que aí vem o perigo da cicatrização, né? De criar uma cicatriz. Na verdade, o que acontece? Cada paciente tem uma curvatura ideal.
E nem sempre a gente consegue a lente que se adapte perfeito àquela córnea daquele paciente. Então, se a lente ela ficar mal adaptada, ou seja, tendo um atrito ali com o ápice do cone, acaba, às vezes, gerando uma cicatriz pelo atrito da lente com a córnea, entendeu? Então, às vezes, uma lente mal adaptada favorece, por exemplo, uma progressão de uma doença, porque o paciente também fica ali desconfortável, mexendo no olho, e a lente atritando. Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. E aí você já não tinha mais a opção da lente, não encaixava bem? A lente ela começou a cair, né? Entendi. Eu andava, às vezes, ela pulava do olho. E quando foi que você começou a entender e a buscar mais sobre novos tratamentos? Porque você não é de Goiânia. Não sou de Goiânia. Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Entendi. Eu passei por alguns médicos, mas é o que eu falei, era sempre assim, lente e óculos. E eu já estava muito cansada, né? Porque eu queria uma solução mesmo. E Ai, me emociona. Mas é bom emocionar, né? Eu passei por um médico, e o atendimento que esse médico me deu, ele fez com que eu me sentisse culpada pela doença. Eu sentada na cadeira dele, eu fui descendo, sabe? Fui descendo, porque assim, eu me senti tão mal. Já era tão complicado para mim não enxergar, ter que depender de outras pessoas para coisas corriqueiras do dia a dia. Eu não podia andar sozinha, eu parei de dirigir, eu não conseguia fazer uma comida sozinha, né? Eu não conseguia ler direito, eu não conseguia ir no mercado, porque eu não conseguia enxergar preço de nada. Então, eu já trazia uma dor muito grande, né? Então, de repente, ser tratada da forma como eu fui, ele fez com que eu me sentisse culpada da doença, como se eu nunca tivesse procurado uma solução. E não era. Houve um bloqueio, né? E eu realmente me bloqueei. E eu falei, não. E além dele me fazer me sentir culpada, ele também não trouxe nenhuma solução para mim. E eu não quis mais procurar mais. Eu falei, não vou mais procurar. E parei minha vida. Isso é muito forte você falar, é muito forte porque além de você não enxergar bem, você não via, você ainda tem que passar por todos esses traumas, todas essas frustrações, Sim. buscando uma solução, porque você cria expectativas. Sim. Né? Você vai fazer um transplante, isso te gera expectativas, e aí durante o processo é muito traumático, você vai ser atendida por outro médico e já é muito traumático. Muito. Então, é muito importante, né, ter esse olhar além da doença, né? Além da doença e nesses cuidados, né, do paciente, o psicológico, o emocional. É muito, muito profundo. Agora, como médica, eu vou falar aqui de talvez eu poderia ficar um dia aqui contando várias histórias de pacientes que chegam já com um trauma como esse, né? E ser médico não é simplesmente pegar o diploma de médico. Eu acho que ser médico é cuidar. A gente está ali com a proposta de cuidar do próximo. E quando isso é levado assim, como se fosse a prioridade da profissão, que eu acho que tem que ser, o médico tem que se colocar no lugar do paciente. Exatamente. Né? Não vê o paciente apenas como só um paciente, né? Ou mais um na agenda dele, que é o que eu falo muito isso hoje também, né? Exato. E às vezes um diagnóstico mal dado, uma forma não adequada que você fala com o paciente, aquilo às vezes tem um impacto tão grande como teve na sua vida, de você paralisar a sua própria vida. Você acha que aquele médico entendeu ou sabe o que aconteceu com você? Não. Com certeza não tem a mínima noção, mas poderia ter, porque se ele tivesse, às vezes ele não faria isso e daria esse tipo de notícia. Igual aquela colega Magda, sua. eu ia falar dela agora. Gente, eu fiquei assim... Eu acho que você nem sabe, né? Eu acho que a gente mandou o vídeo, eu mandei o vídeo. Porque assim, eu falei, gente, como assim, né? Ela foi uma menina Magda, super bloqueada. Sim. Eu vou contar então a história da Magda. É porque a Magda, ela teve um diagnóstico de ceratocone, né? E aí você... quase cega, né? Aí chegou ao consultório, aí eu falei, mas... Olhei o exame dela, falei, você teve o diagnóstico de ceratocone? Sim, começou a chorar, eu vi que
psicologicamente ela estava abalada. Muito abalada. E falou para mim que o médico falou que ela ia perder a visão e ela começou a treinar, andar no escuro, para simular como se fosse uma situação que ela ia acontecer com ela. Ela já estava se preparando para aquilo. Né? Ela apagava todas as luzes da casa. Ela falou, Thaís, eu apago todas as luzes da minha casa para mim já ir treinando, para que eu ficar cega. Só que quando eu vi o exame dela, ela não tinha ceratocone. Gente, então, assim, como que dá um diagnóstico sem ter uma absoluta certeza para uma paciente... É uma sentença. É uma sentença que a pessoa dá para outra, né? E você pode destruir uma vida, né? E, na realidade, às vezes a internet é muito favorável, mas também desfavorável. Exatamente. Porque são informações que são soltas ali e cada lugar fala uma coisa diferente e o paciente fica perdido, né? Sem saber como conduzir tudo aquilo. Exatamente. Então, por isso a importância de você procurar um profissional que ele seja especialista. Sim. Hoje eu até falo, todo profissional que eu procuro hoje, eu procuro um profissional que seja especialista dentro daquela área. Exatamente. Né? E que ele também tenha um atendimento humanizado, que ele não me veja apenas só como como um número, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente também falar sobre isso, sobre o atendimento humanizado, né? Um atendimento, você ter um atendimento acolhedor. Eu costumo falar que a gente, quando vai em médico, a gente coloca a melhor roupa, a gente faz a unha, faz uma maquiagem, né? Às vezes passa o melhor perfume, você faz todo um escopo ali na sua cabeça para poder falar com o médico, né? Porque, pra gente, o médico, ele já passa uma mensagem de autoridade, né? E às vezes uma conversa, ele trava o paciente. E eu acredito que esse travar é na onde não vem o diagnóstico mais preciso. Porque às vezes o paciente, ele fica ali tão travado que ele não consegue falar nada. E se ele não conseguir falar, como que ele vai ter um diagnóstico preciso, né, doutora? Falar, né? Na verdade, eu acho que o escutar é a parte mais importante da consulta. Porque se a gente não escuta, às vezes eu vou propor alguma coisa para o paciente que não é uma possibilidade para ele. Exatamente. Então, vou te falar de algumas situações. Igual tem um colega neurologista, né? Ele foi no consultório ontem e ele trabalha com microcirurgia. Então, ele precisa de uma visão muito boa, né? E ele tem ceratocone. Então, assim, como ele chegou nesse ponto, né, de fazer uma microcirurgia mesmo não enxergando tão bem. Então, ele adaptou e foi condicionado a adaptar uma lente de contato rígida, só que diferente de vários pacientes que não adaptam com lente, ele está super bem com a lente. Então, eu perguntei, você quer não usar a lente? Você quer uma outra possibilidade? Ele falou, não, eu estou super bem com essa lente, eu só quero... Ele tinha perdido uma das lentes, só quero que você me arrume uma lente, pelo amor de Deus. Qualquer uma que você conseguir me dar uma visão melhor. Isso a gente fica desesperado. Quando a lente cai, quando você perde, a gente fica doido, né? Então eu não vou propor uma cirurgia para esse paciente, ele está bem de lente, entendeu? Quando a gente escuta a pessoa, entende. Agora já tem vários outros que eu vejo chegando no consultório, que o médico arrasta uma vida com um desconforto, que a lente está incomodando, que a qualidade de vida daquela pessoa é muito ruim, a lente cai, né, quando a doença está avançada, e não escuta o paciente, mas você está bem, você está de lente, como se a lente estivesse dando uma visão e ele estivesse bem, então vai levando assim até... Nós tivemos um caso muito parecido, que foi o caso da Jailma, né, que foi exatamente isso que o médico, o outro profissional falou para ela, né. Na verdade, a Jailma é um caso bem interessante também, né? Porque ela falava, gente, eu tenho que colocar essa lente que me machuca, mas é o que me faz enxergar, é o que me faz conseguir levar minhas filhas na escola e fazer minhas coisas, né? E doía e machucava, né? Eu falei muitas madrugadas com a Jailma, né? Porque ela conversava comigo, perguntando, né, do resultado, do anel e tal. Eu falei, Thaís, não aguento mais, eu não aguento mais isso daqui, eu estou desesperada, porque essa lente me machuca, mas sem ela eu não consigo fazer nada. Eu tenho que levar minhas filhas para a escola, eu tenho que cuidar da minha casa, e eu não consigo fazer isso sem a lente. Mas a lente já estava machucando demais. Depois a Jailma vai contar um pouquinho da história dela no podcast. A história dela também é bem bacana, assim, da Jaya, né? Porque ela conseguiu também ter um resultado muito satisfatório
com o anel, né, doutora? Sim, demais. Demais. E eu acho legal a gente começar do começo, né? Quando foi que você encontrou lá de São Paulo? Como que você chegou aqui em Goiânia? Doutora Jordana, né? Exatamente. Olha, eu falo Conta que... o começo que eu conto o final. Eu falo que... Eu falo que foi numa madrugada mesmo, assim. Uma madrugada, o Luiz Antônio trabalha viajando e eu estava sozinha em casa e eu estava muito triste pelo fato de não estar enxergando. E eu tinha uma loja de decoração e eu já não estava conseguindo atender as minhas clientes com projeto. E eu estava muito, mas muito assim angustiada. E eu falo que foi depois dessa oração que eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso de um profissional. Eu preciso de um profissional que me escute, que me acolha. Porque eu já não estou aguentando mais. E... Deus é bom o tempo todo. E quando eu peguei o celular, estava passando ela. No Instagram. No Instagram. E eu falo assim, que realmente foi Deus que me apresentou ela. Porque, e ainda assim, eu fiquei 1 ano pesquisando ela. Eu fiquei 1 ano observando, mandei uma mensagem, ela me respondeu. E eu falei, não deve ser ela, não. Impossível que é ela. Aí eu falei, manda um áudio. E era ela mesmo. Foi assim, foi muito acolhedor, né? E aquilo reverteu aquela outra situação que eu tive dentro do outro consultório. Aí o senhor falou comigo, sabe? Ela pode ir. Aí eu marquei e vim, fiz a consulta. E foi muito legal, porque assim, o atendimento humanizado foi um atendimento muito diferente do outro que eu tinha tido. E eu falei, meu Deus, né? Eu até brinco com ela, eu falo que o meu resultado muito satisfatório que deu para mim não aconteceu no centro cirúrgico. Ele aconteceu dentro do consultório, porque alguém me ouviu, né? Ela parou para me ouvir, né? E eu pude explicar tudo certinho o que eu senti. Então eu me senti assim muito acolhida, né? Eu me senti segura com ela, né? E eu falei, meu Deus, eu acho que eu achei, né? E aí quando ela falou para mim assim, um detalhe muito importante que eu percebia que foi assim, o meu olho do transplante, eu vi que ele estava começando a ficar um pouco embaçado. E, na verdade, eu vim por conta do olho do transplante, né? Como ele estava ficando embaçado, eu estava com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu estou perdendo esse transplante, o olho? Será que eu vou ficar cega? Porque foi exatamente isso que o outro médico falou para mim, né? E ela teve a sensibilidade de focar no meu outro olho, né? Então ali eu falei, não, eu tô segura aqui. Ela falou, Thaís, eu consigo te ajudar, sim. Eu acho que o anel, ele melhora, vai melhorar bem, né? Então eu falo para ela que a escuta dela, o acolhimento, ele me trouxe uma segurança tão grande, e eu falo, foi ali, eu recebi o resultado do anel dentro do consultório, né? No centro cirúrgico, eu acho que isso foi uma consequência, né? Porque eu fui tratada emocionalmente primeiro, né? Então eu acho que isso ajuda muito o paciente. Não sou médica, mas eu acho, né, doutora? A senhora pode falar melhor que eu. Eu acho que quando o paciente ele entra com essa segurança, eu acho que ajuda também no resultado. Sim. Né? E às vezes o paciente está preparado e às vezes não está preparado. E quando o paciente ele chega, às vezes, com muito trauma e muito recente, eu entendo que às vezes aquele não é o momento que eu devo propor, por exemplo, uma cirurgia para ele. E às vezes eu falo, olha, vamos acompanhar mais um pouco, né, até a pessoa ir digerindo aquela ideia, porque às vezes você fala, você precisa de uma cirurgia, e aquilo às vezes a pessoa não está esperando, porque para mim é algo trivial, né? Sim. Fazer cirurgia, mas para o paciente não é. Ainda mais um paciente que vem com tantos traumas de antes de ter feito transplante, de ter feito anel e outra, eu falo, assim, para eu chegar a falar,
não, vamos tirar esse anel, colocar outro anel. Eu tenho que perceber o psicológico da pessoa. Exatamente, isso é muito importante. E por histórias assim como a sua, Thaís, são várias, né? Que acaba me levando a ter a certeza de que esse é o meu propósito aqui nessa passagem chamada vida, né? Nós não estamos aqui à toa. Sim. Então eu vim de uma família de médicos e eu não fiz medicina por dinheiro, longe de ser isso. Eu via meus pais batalhando ali de noite, chegando exaustos, mas quando eu vi os pacientes tratados por eles, agradecendo, aquilo para mim desde criancinha era muito bonito de se ver. Eu falava, gente, olha que profissão linda, né? E aquilo foi me encantando. E desde pequenininha eu sempre quis fazer medicina para isso, para ajudar as pessoas. Outras pessoas. E né? hoje, assim, tratando ceratocone, eu me sinto muito realizada, porque não foi eu que escolhi o ceratocone que me escolheu, né? Exatamente. Na verdade, eu fiz a oftalmologia para fazer cirurgia refrativa, porque eu tive a minha vida transformada com a cirurgia refrativa, que eu tinha um grau muito alto, fiz a cirurgia e para mim mudou minha vida. Falo, nossa, eu quero fazer isso, porque eu quero fazer para os outros o que eu passei também. Mas aí eu conheci o Dr. Paulo Ferrara, comecei a fazer implante de anel e comecei a transformar vidas de pessoas que não tinham possibilidade mais, porque uma cirurgia refrativa, às vezes, o paciente pode, vai, faz e pronto. Só que pacientes que têm ceratocone, que você dá uma solução para ele, aquilo é muito gratificante, que a pessoa fala, igual você, depois da cirurgia, olha, eu tô enxergando, filmando. Não, pelo amor de Deus. Eu Luiz, né? Qual, assim, a maior diferença da Thaís, do pré e o pós-cirurgia? O dia que eu sumi sozinha. Isso eu quero saber, Luiz. Eu só escutava o cartão dele apitando. Nós temos uma história junto aí de quase 35 anos, né? E até uma parte disso é triste, porque e até é importante falar isso, né? A gente não percebe, né? Tudo bem, ela também isso veio à tona com 26 anos, quando resolveu fazer, né, conseguiu fazer o transplante, e depois todo esse bloqueio que os médicos, né, o doutor passou lá na ocasião, e depois de mais de 20 anos veio fazer descobrir a doutora Jordana e fazer o implante do anel. 20 anos é uma vida, né, gente? 20 anos é uma vida. Sim. E isso faz com que a gente pare e pense, porque mesmo você achando que apoia, né, quem tem uma deficiência dessa, né, que não sei se a deficiência é o nome correto, em vários e vários momentos você não dá atenção devida, porque você não consegue perceber a dificuldade que ela tem. Muitas vezes, obviamente, por que você não vai ali? Olha, eu não posso ir, vai lá, faz isso, faz aquilo. Na realidade, como fazer? Sem enxergar. Em médico, às vezes tinha consulta, eu tinha medo de ir sozinha, porque eu falei, vou sentar lá, vai chamar lá, eu não vou enxergar. Aí depois, é coisa simples, simples pro outro que enxerga, mas para mim não era. Eu falava, não, e ficava com vergonha de falar, né? Falava, não, vamos comigo, você não pode me levar? Me leva. Meu bem, mas é aqui, ó, você pega o Uber, né? E você vai te deixar lá na porta. Né? Então acho que é muito importante você falar sobre isso também. Fica o alerta para todos, né, que vão assistir esse Conicast, que tem aí um familiar, uma esposa, um marido, né, um filho, sei lá, que tenha esse problema, ou que não sabe que tem esse problema, mas tem alguma dificuldade de visão. É bom, é importante, é extremamente importante, necessário dar uma atenção, porque pode ser um grau, mas pode ser algo mais sério, né? E realmente é assim, não dá para ter uma vida normal sem enxergar. Sim. Obviamente sem nenhum dos sentidos, né, da gente quando falta, mas a visão é algo difícil, imprescindível, né? E a Thaís, ela sempre foi alegre, né? Sempre foi, né, desse jeito expansivo de ser, né? Mas como todos que têm ceratocone, inclusive falando ali da Jailma, né, as pessoas não sabem. Só sabe quem convive ali, que tem aquela... Mas o jeito dela de viver a vida não passa para as pessoas que têm um problema sério desse. Às vezes até o fato da gente
mostrar muita alegria, Isso. é um disfarce. É um disfarce, pra esconder. E hoje Com certeza. É um né, disfarce. depois do implante do anel, né? Conta o dia que eu sumi. Ah, Eu quero saber. Conta o dia que eu sumi. sim. Uma semana depois? Eu acho que eu tava com uns 7 dias de cirurgia. 7 dias. Após 7 dias, né, de ter colocado o anel no olho, Eu sumi, filho. eu e minha filha, a gente tenta contato, né? Ligar pra ela, falar, oi, tudo bem? Onde você tá? Eu tô no shopping. Como? Eles esqueceram que eu tava enxergando. Ela nunca tinha ido no shopping tá no sozinha. shopping. Não, Tá ia no no shopping. mercado sozinho, que ele era no Não, shopping. atravessar a rua, não consegui. Não tinha conseguido nem Tá no atravessar a shopping rua. com quem? Quem que você tá aí? Com quem? Não, tô sozinha. Como? Sozinha. E aí, mãe, Aí. para onde você tá, nós vamos aí. Tá bom? Fala onde você tá que nós vamos aí. Eu falei, mas por quê? Não, meu pai já chegou, nós vamos te buscar. Ela estava habituada a fazer isso. Não. Não, é porque ela sabia que eu não andava. Não e andava ela que eu não andava sozinha. Eu falei, Isa, calma, esqueceu que eu tô enxergando? Ela, ai, é mesmo? Você tá O enxergando? resultado foi tão expressivo, tão satisfatório, tão positivo. Que Eu fui um na dia, fui viagem no de outro. Na viagem de volta de Goiânia para Ribeirão Preto, onde a gente mora, que até então, todos esses 20 anos, né, antes, Eu só entrar no carro dormia. para viajar e dormir, porque vai ver o que lá fora se não vier nada. Entrar no carro e dormir. Eu estava acostumado. Aí esse dia à noite ela ficou às 10, 12 horas de viagem, Acordada. acordada. Até vendo hoje eu tudo, fico, né? Eu não durmo mais. Lendo placa de carro, lendo. Eu fico lendo livro agora, né? Eu leio livro nas viagens. Até ele trouxe uns 10. Nossa, tá igual criança quando aprende a ler. Gente, mas essa é a sensação, né? É muito estranho ver ela falar assim, Luiz, estou indo no shopping. Sem mim? Ah, Como tá. assim? Não, É posso- difícil pra gente entender isso. Não, eu né? ia fazer uma viagem, eu falei, vou de avião. Ele falou, não, você não pode mandar pra você ir sozinho. Eu falei, por quê? Eu tô enxergando. Agora eu sou. Fiquei, tinha medo de pegar até ônibus, eu peguei um ônibus errado, Agora eu entrei tem dentro. asas. Eu entrei em ônibus errado, eu já entrei dentro de Uber, que aí eu vi que a pessoa estava indo para um outro lugar, eu falei, moço, parece que você está indo para outro lugar. Ele falou, não, ele falou, É outro ele falou, como Uber. a senhora chama? Eu falei, Thaís. Ele falou, não, a senhora entrou no Uber errado. Nossa. Então, assim, é como criança mesmo, quando começa a andar, descobrir as coisas, sabe? Isso é muito importante demais na vida de uma pessoa. E tanto é que está aí agora, despertou uma nova vida, né? É. Uma nova vida, com sonhos sendo recuperados, refeitos, voltou a dirigir, voltou. Vou fazer faculdade, que eu tinha um sonho de fazer, vou Sim. fazer psicologia. Vai fazer E o que eu acho mais legal é que isso impulsionou você a ajudar as outras pessoas, Isso. né? Por que você está aqui hoje? Porque você quer ajudar os outros e a Thaís se propõe a isso. Então, às vezes o pessoal do Instagram lá tá vendo a Thaís aí toda hora porque ela ficou tão entusiasmada, né? Tão feliz, tão né? feliz Porque com o assim, resultado dela. Que... fala, gente, isso não pode ficar só pra mim, né? Eu não posso deixar isso só comigo. Então eu tenho que dar um jeito de ajudar outras pessoas. O porquê da faculdade de psicologia? Justamente para ajudar as outras pessoas também, né? Sim, e deixa eu falar só um pouquinho agora o novo projeto, né, que você tem, que tem tudo a ver com o que você viveu. Tem. Agora, a Thaís, ela começou a falar da história dela, né, e agora está fazendo palestras sobre tratamento humanizado, então... assim, Atendimento humanizado. humanizado. Eu falo que tem que Olha só. atender bem os pacientes. Sim, porque eu acho que a sua vivência fez Isso. você ter uma experiência que às vezes ninguém vai conseguir ensinar tão bem quanto você, Exatamente. porque você viveu aquilo e sabe a importância daquilo, né? Eu falo que assim, às vezes, doutora, que nem a gente estava falando com a Bárbara, minha amiga, que ela veio fazer o exame e ela andou 15 horas de ônibus para fazer o exame. Então você imagina, ela desceu da rodoviária e ela foi direto para o consultório para fazer o exame, a Bárbara. Gente, é muito cansativo. Então, às vezes, geralmente, quem está ali de frente, ou a recepcionista, ou a secretária, às vezes até o próprio médico profissional, talvez ele não tenha essa informação, que ela andou 15 horas de ônibus, desceu, só foi no banheiro, não descansou, lavou o rosto ali, deu um tapa No visual. no visu
E foi. Agora, olha o respeito que a gente tem que ter por um paciente desse, exatamente. Né? Eu acho que tem que ter esse cuidado, esse olhar. É o que a senhora falou, respeito. É respeito É pelo respeito tempo mesmo. que ela gastou. Agora, você imagina, se ela viaja esse tanto de tempo e é atendida em 10 minutos. Exatamente. Um descaso. Um descaso. Não é ouvida, não é acolhida. Né, que ela falou, Thaís? Nossa, eu fui muito ouvida, né? Ela falou, meu Deus do céu. Eu fui muito ouvida, me senti muito acolhida, valeu muito a pena. Viajaria 30 horas. Quer dizer, já não ficou pesado para ela. Né? Às vezes ela foi embora com o coração mais leve. Muito né? mais leve, mais leve, mais tranquila. Então, às vezes a gente começa a tratar o paciente ali. Exatamente. Né? Por isso que essa idealização desse plano, né, de tratamento de ceratocone e Cone Care é isso, é você ver que existe uma pessoa, não existe um olho, não existe tratar uma primeiro a pessoa, né, doutora? Não só a doença. Primeiro você escuta, isso. Depois você está ali, se Deus te preparou para você estar ali, não é preparar simplesmente tecnicamente para fazer a cirurgia, você tem que preparar para colher também o doente, porque às vezes você faz, eu inclusive já tive pacientes que a gente faz a cirurgia e ele continua sem achar que está enxergando. O Dr. Paulo contou pra gente uma história bem interessante no curso passado. Ele tratou do paciente, fez a cirurgia de anel e o paciente lá na recepção falou com ele, eu tô aqui, Dr. Paulo, só esperando a hora de ir, né, de me levar. Porque era um adolescente, estava naquela fase de transição, depressão. E aí, quando ele foi testar a visão do paciente, estava 90%, 20-25%. Então, assim, apesar de ter restabelecido a visão do paciente, o psicológico dele está tão abalado que ele está esperando ir, mas olha, doutora, a senhora tocou um fator legal aí, porque a maioria das pessoas com ceratocone, elas têm um pouco de depressão. Acaba que tendo um pouquinho de depressão, cria uma ansiedade, desenvolve ansiedade, a Jailma mesmo, já tinha uma grande ansiedade por conta do ceratocone. Sim. E hoje é só alegria, né? E hoje é só alegria. E ela é uma mulher feliz, né? Assim, com um sorriso estampado no rosto, antes era um pouco mascarado, né? Que ela não falava da doença dela, mas hoje eu sei Mas no quarto só chorava, né? Igual genuinamente feliz. Genuinamente feliz mesmo. Outro ponto muito importante, voltando um pouquinho no atendimento humanizado, igual a senhora falou, é o cuidado. O cuidado, ele começa no primeiro contato. Sim. Por exemplo, o paciente está procurando um profissional, encontra. Vai encontrar o pessoal ali de frente, na recepção, atendente e tal. Mas esse primeiro contato já traz para o paciente um ponto positivo ou negativo em relação ao que ele espera ali. Por isso que ela está fazendo aí essas palestras de atendimento humanizado, é focado justamente ali no primeiro atendimento, primeiro contato. Obviamente em todo o processo, né? Mas o primeiro contato, a responsividade, né? A velocidade com que transfere informação, retorna informação para o paciente com ceratocone e para todos os pacientes que procuram um profissional médico porque tem algum problema. Sim. E ninguém, como ela falou, a moça lá que veio de 15 horas de viagem, a outra veio de avião, outra fez vaquinha, outra pediu, né? Por quê? Porque há uma expectativa gigante para resolver um problema que para ela não tem solução. Então, teve casos aí que eu ouço, né, conversando com pacientes, de que outras pessoas até pensando em dar cabo da vida, porque não sabiam o que fazer. Sim, aí chega uma pessoa dessa num local de atendimento e não encontra uma recepção calorosa ali, humana. Você imagina? Os casos são inúmeros, né? São inúmeros. E tem casos também muito iniciais que não impactam em nada na visão da pessoa. Sim. E às vezes a pessoa vai ficar assim, nem vai evoluir. Então, cada caso é um caso. Eu acho que o importante é a gente levar a informação que o ceratocone, ele tem tratamento sim. Né? Tem uma frase que eu uso muito. Gente, o ceratocone, hoje, ele tem tratamento sim. A nossa camiseta. A nossa camiseta aqui, ó. O ceratocone tem tratamento.
Uma forma humanizada de tratar o ceratocone. O ceratocone tem tratamento. O ceratocone tem tratamento. Hashtag aí, né? E a gente criar uma comunidade de apoio, eu acho que é muito importante, muito importante. Uns ajudando os outros. E esse movimento, eu acho que é o que impulsiona talvez a pessoa de buscar uma saída. Exatamente. Hoje eu falo, eu tenho um grupo, né? Eu criei um grupo no WhatsApp, quando eu sei que a pessoa, às vezes por conta que as pessoas veem muito eu falar no Instagram, elas me chamam, né? E a gente acaba fazendo um monte de amigos, né? Fala que são meus amigos do ceratocone, né? O Instagram vai chamar então amigos do ceratocone. Aí, boa, tá vendo? Boa ideia. Amigos do ceratocone. Então a gente conversa bastante, né? Fala, eu vou operar em tal lugar, ó, me avisa o horário. Então, o que a gente faz? Tem um grupo de oração. Tem um grupo de oração, né? Então, antes da pessoa entrar na sala de cirurgia, fala, ó, fica ligado aí no celular que você vai receber aí umas mensagens. Para apoiar mesmo. Eu estou tentando criar exatamente isso, essa rede de apoio. Sim. Né? Fazer para o outro, talvez o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim lá atrás, né? Então, assim, é muito bacana, porque eu já ouvi assim, nossa, Thaís, graças a Deus, menina do céu, que você me mandou todas esses áudios de oração, porque eu estava aqui, eu estava tremendo, né? Porque essa pessoa não sabe, né? Fala, gente, a cirurgia do anel é uma cirurgia muito tranquila. Quando eu achei que estava começando, já tinha acabado. 5 minutos. 5 minutos. Eu falei, uai, mas eu pensei pra quem é que... especialista. Eu falei, pra quem é especialista. Você viu a cirurgia? Durou quanto tempo? Uns 5, 10 minutos? 7 minutos. 7 minutos contado no relógio. É muito rápido, né? 7 Se a pessoa tivesse essa percepção da simplicidade que né? Eu até postei, porque eu tinha postado, aí apareceu chorando, né? Na hora que vai começar a cirurgia. Aí eles falaram, Thaís, por que você estava chorando? Você estava muito nervosa, estava com muito medo, estava doendo, né? Já tinha levado anestesia, como que é essa anestesia? Falo, não, gente, ali foi um choro, aí depois eu até postei de novo e escrevi. Falei, não, aquilo ali foi um choro que eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Não foi choro de medo, foi um choro de alívio. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo certo. Entregue nas mãos de Deus, que nós aqui somos só instrumentos. Só instrumentos. Então, se você confia, tem fé, entregou nas mãos de Deus, Ele faz o caminho e usa as nossas mãos para... Né? Quanto mais pessoas nós alcançarmos com informação, com tratamento, com atendimento humanizado, melhor. Então, para a gente finalizar, eu queria que você falasse as suas expectativas, tanto com o protocolo, doutora, as suas expectativas com o protocolo, e você com o cenário, né, do tratamento do ceratocone de forma geral. O que você espera para um futuro, assim? Eu espero que muito mais pacientes consigam encontrar profissionais que realmente se preocupem com o paciente, Sim. que tenham respeito pelo paciente, né? Que, eu vou falar numa linguagem assim, que não apenas veja o paciente como um número na agenda dele ou como um cifrão, Sim. que veja ele como um ser humano, Verdade. né? Que tem emoções, que tem sonhos. Porque quando eu encontrei isso, né, a minha vida, eu falo assim, minha vida de outubro para cá, ela mudou, né? Eu sou uma outra pessoa, né? Eu falo que eu resgatei sonhos, tirei sonhos que estavam dentro da gaveta, que eu achei que eu nunca ia conseguir tirar, né? Que era o sonho de fazer uma faculdade. Então, o que eu espero? Eu espero isso, que as pessoas tenham mais informações, né? E que as pessoas tenham a felicidade de encontrar um profissional que tenha um atendimento humanizado. Não só o atendimento humanizado, mas que ele tenha a técnica, né? Porque ele também, não adianta também ele ter só o atendimento humanizado. Ele tem que ter a técnica e o conhecimento. Então, assim, do fundo do meu coração, e que eu oro e falo com Deus, sempre que as pessoas me procuram, eu falo, Senhor, direciona. Porque eu falo com pessoas, tem pessoas até de outros países que me chamam pelo Instagram, sabe? Então, esse é meu desejo, que as pessoas tenham mais informação, que as pessoas saibam que o ceratocone, ele não é o fim, ele não é uma doença que nos define, né? E que tem tratamento sim, né?
Perfeito. E pegando esse gancho, Thaís, eu vou começar a te levar para as minhas aulas de anel. Porque assim, o que você falou é muito importante, que a gente está ali para ensinar a parte técnica, né? Sim. E o meu trabalho, eu não quero tratar todos os pacientes e nem consigo, né? Então, e nem consegue. O nosso objetivo, meu objetivo com esse propósito que eu tenho é ensinar mesmo, e eu ensino genuinamente, né? Assim, quem passa pelos cursos sabe que eu dou o sangue ali para ensinar, de fato, que eu consegui aprender ao longo de anos aí, entre tentativas, erros, que vai nos levando a uma capacitação. Sim. Que às vezes eu posso encurtar o caminho do outro, mas levar a mensagem não só da parte técnica, e sim da parte humana. Então, se eu tivesse você ali comigo, ó, ensinando como tratar o paciente, eu acho que o êxito desses médicos seria muito maior no tratamento dos pacientes deles. Então, acho que isso é algo que tem que ser muito ensinado também. Muito ensinado. Tem que fazer parte, né? Tem que Na fazer verdade, parte, tem que né? iluminar a cabeça do médico para que ele consiga visualizar e entender, né? Às vezes o médico, talvez ele nem faça isso e ele nem dê esse atendimento com essa intenção. Né? Sim, talvez ele ainda não conseguiu ter essa percepção. Ou às vezes ele está tão cansado, igual a medicina às vezes esgota a pessoa, que ela às vezes não consegue ali naquele momento, né, entregar o seu melhor. Por isso que eu acho que a gente tem que buscar fazer da medicina uma medicina diferente. A gente fica escravizado assim, com volume de convênio, não é por aí, porque a gente está lidando com vidas, então a gente não pode fazer... vidas, sonhos, né, doutora? Sim. E não é só o médico, foi o que o Luiz Antônio falou, desde do agendamento, sim, a recepção, né? Eu dei uma palestra que a moça da recepção, ela falou assim, Thaís, eu tô com uma outra percepção de quando o paciente chega aqui, eu já consigo ter um outro olhar, eu já fico muito preocupada pensando como que esse paciente está, né? Porque na palestra eu falo, às vezes você não sabe o que esse paciente passou durante a noite para ele estar aqui hoje. Sim. Como foi a noite dele, sim, né? Ou todos os dias da semana. Então eu achei muito legal porque ela falou assim para mim, olha, eu já olho os pacientes com outro olhar. Outra ótica. Uma outra ótica. De que forma? Eu me coloco no lugar dele, eu fico pensando, meu Deus, o que ele está pensando? Como que esse paciente está? Então hoje, Thaís, eu dou o meu melhor para o paciente. Não importa que eu sou recepcionista, né? Porque às vezes uma palavra da recepcionista também, ou da secretária, ou do agendador, também pode bloquear. Sim, então eu acho que tem que ser uma linguagem entre todos, um conjunto, né? Porque não adianta nada, de repente, a secretária, o agendador, a recepcionista ter um atendimento humanizado, o médico não ter. Ou o médico ter e a equipe dele não ter. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive paciente que uma antiga secretária falou, Jordana, eu gosto muito de você, né? Seu tratamento não tem igual, mas eu não quero voltar aqui por causa dessa secretária. Que aí nós somos os últimos a saber, às vezes, às né? vezes o que tá acontecendo. O médico é o último a saber. Então eu acho muito importante e eu achei muito gratificante quando ela veio falar isso pra mim, sabe? Falei, que bom, né? Na verdade é que é um conjunto, né? Um conjunto. Se tudo estiver muito bem encaixado, acredito que funcione. Por isso muito a importância muito bem orientado, né? Exatamente. Muito bem orientado. A importância desse trabalho, né? Que Deus iluminou aí, que surgiu, que aconteceu, né, diante de um bloqueio que houve lá no passado. Então, acabou se percebendo que há essa deficiência, né, por conta da tecnologia, né? O WhatsApp é frio, né? O Instagram é frio, é uma tecnologia. A inteligência artificial querendo imitar os humanos. Exatamente. Então, nunca vai São ser. muitas coisas. Nunca vai ser igual, né, gente? O humano, ele precisa o ser humano, ele precisa desse calor. A conexão, né? E o afeto são insubstituíveis. A máquina não vai conseguir fazer isso. Não tem como desvencilhar hoje da inteligência artificial e da tecnologia, não tem. É verdade. Mas é extremamente imprescindível o atendimento humanizado estar conectado ali. É verdade. Então, nós finalizamos assim com essas reflexões, né? Trazendo novos questionamentos, novos assuntos para próximos episódios, né? Que abrangem
atendimento, recepção e o atendimento de forma completa, o casamento do atendimento humanizado com a técnica, que um não anula o outro, mas os dois funcionam muito bem. E nós convidamos você a acompanhar todos os conteúdos do nosso canal, assistir os próximos episódios e os passados também, e quem sabe dar sugestões, né, para os próximos Conicasts. Sugestão. Então, gente, boa noite para vocês e até mais. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, gente.